colegas aqui presentes no auditório, boa tarde também aos colegas que nos acompanham pelas regionais, todas as regionais, as 8 também estão nos acompanhando hoje. Hoje é uma data muito importante para a gente, né? A gente estava conversando aqui com a Daniela um pouco, com o Leonardo também, Crivelato, da Buell, que daqui a um pouco também, né, vai ter a oportunidade aqui de apresentar o programa oficialmente. Mas é uma tarde, ao mesmo tempo que é uma tarde festiva, né, porque a gente vai anunciar um programa inovador dentro do nosso programa de qualidade de vida, mas também não é apenas pela festividade em si, né? É uma atividade que a gente está propondo hoje dentro de um escopo maior, dentro do nosso programa de qualidade de vida, que existe um pilar muito fundamental, que é o pilar de saúde, né? Como a gente está acompanhando, e essa semana é muito oportuna, porque todos nós já fomos imunizados, né, com a questão aí de contra a gripe, né, vacina contra a gripe, mas também temos um programa muito centrado hoje também na nossa Unimed, né, que oferece aí um plano de assistência muito especial para todos os nossos funcionários, também com acompanhamento nutricional. Essa semana passada também nós começamos um trabalho forte de reeducação de postura, né, com profissionais altamente qualificados, no caso de fisioterapeutas. Nós temos também um programa de Sebrae em Movimento, né, que aí são um grupo de educadores físicos, com grupos de corrida, tanto aqui para a sede como também no interior. E a nossa tendência é continuar espraiando isso para todas as regionais. Ou seja, estamos muito fortes nesse pilar saúde hoje em dia, que é claro, para gerar desdobramento para todas as pessoas, para todos os nossos funcionários, mas também para isso reverter, melhor dizendo, para o Sebrae, porque teremos funcionários mais ativos, mais predispostos ao trabalho também, né? Mas queremos que todos que estão hoje aqui saibam dessa preocupação nossa, né? De sempre termos os nossos colaboradores aptos, saudáveis, mas também felizes, né? Com bem-estar, né? E por isso, quando houve a oportunidade, aí, né, Leonardo, quando você esteve aqui conosco no final do ano passado, né, eu acredito, para apresentar a ideia do GCC, nós, Daniela e eu, ficamos muito entusiasmados, mas também pensando, né, poxa, né, aonde que vai dar nisso? Né, será que a casa vai abraçar a ideia? E aí fizemos, não de qualquer forma, mas fizemos primeiro uma pesquisa de identificação com aquelas pessoas na casa que poderiam ter interesse, né? Ou seja, teve um critério técnico também na escolha, na identificação. E aí nessa primeira fase foram escolhidas as pessoas que, de certa forma, não estão aí com uma atividade física muito em dia, né? E eu fui um dos primeiros a responder que também não estava com essa qualidade toda em dia, né? Embora gerentes da unidade de gestão de pessoas, e muitas vezes não são modelo para muitas coisas serem seguidas. E aí fizemos toda essa pesquisa, foram identificadas 160 pessoas, né? E aí, de acordo com o contrato, nós estabelecemos, firmamos, e nesse momento também sempre é bom reativar a nossa parceria com as unidades jurídicas, nossa área de licitações e compras, que sempre nos apoiaram bastante, né, da identificação da forma correta a ser contratada a empresa. Bom, foi feito isso, foi feita uma ampla divulgação, as pessoas aderiram, vocês todos aderiram, que a gente fica muito feliz, né? E agora nós temos um desafio prazeroso pela frente. 10 mil passos por dia não é uma tarefa fácil, né? Parece que eu devo dar uns 100 passos por dia, mas é possível de atingir. A Daniela me contou, o Júlio, não sei se está aqui, o Júlio, ele tem um contador similar a esse, e ele falou que no primeiro dia da feira do empreendedor, ele correu muito de um lado para o outro, subiu e desceu os 3 andares do Minas Centro, e parece que deu 11 mil passos. Mas o nosso não são 11 mil passos, são 10 mil passos apenas. Se não tiver todo dia, talvez todo mês. Mas existem formas alternativas, existem formas de propiciarmos uma movimentação, e creio que sejam hábitos que a gente vai implementando ao longo da vida da gente, incorporando isso,
né? Para que realmente se torne uma rotina, mas não uma rotina chata, uma rotina prazerosa. Eu não sei como, mas aqui temos um especialista que vai mostrar para a gente como é que a gente pode atingir esse patamar superior. Vou passar então para a Daniela, para que ela também possa se pronunciar, é uma entusiasta também, né, do programa, e desejando a todos, e a mim também, porque eu também estou aqui com o Pulse, né, para que a gente consiga atingir esses 10 mil passos diários. Tá? Então, uma boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Óbvio, pelo caminho mais longo, já dei meus 10 passos. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Nem vou me repetir muito. É bom quando seu gerente vem pra frente fazer comercial do seu projeto, né? Faz um bem danado. Mas eu brinquei ontem na reunião que a gente teve de equipe que o meu projeto é um projeto muito feliz, porque ele tem como título 2 palavras que são muito especiais, que é qualidade e vida. E sobretudo, porque ele é alguma coisa que eu faço aqui na casa com muitas mãos me ajudando de alguma forma. Então, Roberto já falou das unidades que me apoiam sempre, e todos vocês, assim. Eu vou às vezes fazer as ações de relacionamento, distribuir os brindes, e eu volto revigorada. No Dia das Mulheres eu falei, nossa, acabei de ganhar 400 abraços. Eu não dei 400 abraços. Então, eu falo que eu sou muito feliz, muito presenteada, porque trabalha-se muito no bastidor do projeto, e eu fico muito feliz com a resposta, porque o que adianta a gente comprar a ideia, querer fazer como outras empresas estão fazendo, pensar na saúde se vocês não aderissem. E aí você faz uma proposta dessa e tem 100% de adesão com uma fila de espera enorme. Então, muitíssimo obrigada a vocês, a equipe toda que está no interior. Eu tenho lá meus assistentes de qualidade de vida, que estão lá apoiando e estão assistindo também. Só para a gente voltar um pouquinho, como é que foi essa história? Então, assim, teve a conversa com o Léo, mas para a gente deixar bem claro, houve uma pesquisa sobre a nossa prática de atividades diárias. E aí muita gente às vezes me encontra pela escada, né? Porque agora eu sou uma pessoa da escada. E me questiona um pouco, Daniela, não recebi esse e-mail, naquela semana eu não tenho muito como cercar isso não. A gente fez uma pesquisa, a gente deixou ela aberta por uma semana no site, aquelas pessoas que responderam 0 atividade física, para não ficar falando assim, né, eu também respondi 0 atividade física, a essas pessoas a gente mandou o primeiro convite. Delas, algumas pessoas tinham restrições médicas, que eram um critério que a gente colocou. A gente puxou a fila de espera imediata, que era atividade uma vez por semana, e assim por diante, tá? E aí foram essas respostas que te apontaram como potencial participante, e realmente 161 colaboradores disseram sim para um desafio, né? Então, quando o Roberto fala, o Júlio andou na feira, e a gente fala, nossa, me dá uma coisa boa no coração, assim, porque realmente é muito. E você falar assim para uma coisa dessa me soa um valor que eu acho tão bacana, que é o autocuidado. Essa pessoa disse sim para uma coisa que realmente não é muito fácil, em função do nosso cotidiano. Mas você quis, isso é para você. Então, assim, só uma coisa que é cuidar de mim, mais do que o âmbito dessas paredes que a gente está, assim, eu quero isso para mim, eu quero o meu bem. A resposta é a sua saúde. Eu vou ficar muito feliz no final com o resultado, mas é você que vai usufruir do seu esforço. Então, esse sim me soa uma coisa maravilhosa, porque eu sei a dimensão dele, porque eu também disse. Então, nós somos 23 grupos de 7 pessoas. Eu acabei de chorar pro Léo, uma última equipe, e aí ele disse sim, tô gostando desse negócio de sim, porque eu tô com umas pessoas na fila de espera que realmente precisam e querem, e aí agora vão ser 24 e ponto final. E aí, gente, é isso, assim, eu acho que numa primeira instância, cadê a Raíssa? Nossa, tá lá atrás. Aproveitar a oportunidade, acho que é a primeira vez que a Raíssa vem para uma reunião de qualidade, né? A gente já teve a do grupo de corridas esse ano, enfim. Não posso deixar de agradecer essa menina, ela era a nossa Cezanne lá na UGP, foi contratada recentemente como uma estagiária e que auxilia bastante o programa.
E é uma menina de entregas tão refinada, gente. O que ela está me ajudando nesse projeto, né, Léo? Quando eu fico lá muito louca, Raíssa, liga pro Leonardo. E aí, ela me auxilia, me dá um suporte tão grande, vai continuar ajudando a gente durante toda essa caminhada. E então, Raíssa, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que elogio tem que ser feito desse jeito. E também, gente, assim, ao Roberto, quando o gerente me chama e fala, olha, eu tenho um negócio para qualidade de vida, vem aqui para você ouvir. Quando ele me veio com essa história, sabendo que eu sonhava muito para qualidade de vida, algumas mudanças e uma migração para o pilar saúde, e quando ele vem e me apresenta o Leonardo com essa ideia, nossa, eu fiquei olhando para essa pessoa e falei, meu Deus, isso é gente que vai cuidar de gente e que gosta de gente. E aí isso assim é realmente digno de muito agradecimento, né? Porque o meu projeto precisa de um gerente assim. Além disso, claro, a cada um de vocês sempre, a equipe que está no interior que me ajuda a beça com todas as ações, não é só com essa não, vocês estão aí assistindo. E realmente parabéns mais uma vez a todos nós, porque não é fácil mesmo não. O Júlio já deu o sinal aí pra gente dos tempos que virão. E penas pra que te quero, né, gente? A escada tá aí pra gente usar bastante. E nós somos realmente um grupo de colaboradores extremamente criativos. Eu tenho certeza que a gente vai criar 1000 maneiras para trocar a cadeira, o sofá, enfim, pra gente colocar movimento no nosso dia a dia. A gente vai fazer assim, eu pedi pro Léo para ele fazer uma... Gostou do seu quadro? É praticamente o programa da Ana Maria Braga, né? Pergunta ao Leonardo. A gente vai fazer uma sessão de perguntas. Antes eu pedi para ele dar um geral, porque eu sei que algumas pessoas receberam os meus e-mails, templates lindos SenseMaker, mas não tiveram tempo de ler. Então ele vai dar uma geral e aí depois a gente pode perguntar tudo que a gente está com vontade. Aqui é uma curiosidade que vocês estão. Quem são as pessoas? Então a gente tem algumas pessoas da área de inovação, algumas pessoas ali num grupo que está mercados com estratégias. Do sexto, vai me vendo aí, cadê vocês? Um pouquinho aí misturou comunicação e finanças, cadê? Tá aí? Muito bom. Aí a equipe de atendimento foi uma equipe bem grandona, a Bia veio representando, né, Bia? Então tem essa e essa. Lá na equipe de atendimento, a equipe muito grande, a gente tem bastante. Aí aqui é um mix, tem várias áreas aqui. Cadê vocês? Estou vendo, já viu trazer, ó, tá todo mundo ali. FG, aí elas vieram todas, foi um horário bom para vocês, né? Aí aqui misturou um pouquinho lá da minha área, Afonso tá, gente, pedindo desculpa, eu não consegui descer. Vocês têm que me ajudar, viu, gente? Liga pra ele daqui e fala, desce aqui. O GP toda, meus colegas. O GP tá arrasando, hein? Tô gostando. Contratações que me ajudam tanto, gente. Nossa Senhora. Não sei nem o que eu falo pra vocês. Aí aqui tem a Centro, mas tem o PP juntinho. Aí, ó, pessoal do interior. Aí tem Jequitinhonha com um pedacinho de Mucuri, porque tem algumas regionais que são pequenininhas e não tiveram tantas adesões. A Noroeste. Aí tem todos eles são Noroeste, a Roseli, a Vanessinha, que são as meninas que me ajudam lá. Aí tem Norte com um pedacinho de inteligência aqui. Aí Rio 12 com o PP de novo. Aí tem Sul, a Sul também, gente. A Sul é uma regional grande. Aí tem Sul e misturou um pouquinho com a Triângulo. Aí tem Triângulo. O Marden lá, ó, foi meu gerente. A Zona da Mata. Aqui tem BH, que tem também essa essa aí entrou aos 45 do segundo tempo, não foi, gente? Quase. Administração. Essa também. Vocês já viram que dá para mudar os nomes das equipes, né? O Léo vai explicar isso. E aí vai ter mais uma última equipe que eu consegui chorar ali com o Léo, a gente vai organizar e depois a gente apresenta para vocês. Aí mais uma última coisa que eu preciso só explicar, alguém me perguntou assim, por que tem esse negócio de 7? Por que tem umas equipes? Como é que foi isso? Na verdade, gente, o Léo vai explicar melhor sobre o programa, mas quando ele me apresentou, ele falou, Dani, existe um conceito de equipes motivacionais, não são equipes de competição.
Nós somos uma equipe de 161, seremos 168 colaboradores competindo com as empresas na corrida mundial. Nós somos uma equipe grandona. Estamos divididos de 7 em 7 por uma questão do sistema GCC. São equipes de motivação. Vai ter um dia que um desses 7 vai estar, meu Deus, estou dando minha vida por um elevador, por uma cadeira. E aí tem 6 pessoas que serão os meus olhos, gente, porque eu não dou conta de motivá-los todo o tempo, todos os dias. Eu não vou conseguir como gestão. Então, esses capitães são pessoas que me ajudam na comunicação com o 168 e também nesse sistema motivacional. No vamos lá, é para isso que a gente está nesses grupinhos. Então não é grupo de competição, são grupos de motivação. Eu preciso uns ajudando os outros, porque sozinha eu não conseguiria motivá-los. Até porque eu também sou uma participante, vai ter um dia que eu também vou estar assim. Tá bom? Eu não vou ficar me estendendo, porque eu também vou sentar aí, estou super ansiosa, cheia de perguntas para o Léo. Tá bom? Primeiramente agradecer, né, a Daniela, o Roberto, de ter colocado o GCC dentro do programa de qualidade de vida do Sebrae e parabenizar mais uma vez vocês que disseram sim a esse desafio. Tenho certeza que vai ser muito prazeroso e pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então, eu estou aqui para responder todas as dúvidas que vocês têm. E antes disso, eu vou fazer uma pequena apresentação do programa, né? Às vezes, nessa pequena apresentação, já tiro algumas dúvidas. E é bom para vocês entenderem também, de uma maneira geral, como é que ele vai funcionar, as telas do site, etc. Antes de começar, só fazer uma pergunta. Todo mundo recebeu o e-mail de boas-vindas e ativou o seu login? Tá, se alguém né, nas regionais não tiver recebido ou não tiver deletado o e-mail sem querer, que isso acontece, é só entrar em contato que a gente envia de novo, mas para participar do programa a primeira coisa que tem que fazer é ativar o login, porque ele é todo baseado no site ou no aplicativo do celular. Então o GCC, como a Daniela falou, ele tem o objetivo principal de reunir as pessoas em torno de um só objetivo. Ninguém está sozinho nesse objetivo, nem aqui dentro do Sebrae, nem no mundo inteiro. Qual que é esse objetivo? É adotar hábitos de vida mais saudáveis. Então, é por isso que as pessoas são divididas em times. Justamente para, nesse momento de dificuldade, que às vezes você não está com tanto sucesso em torno do seu objetivo, tem um colega do lado que está super empolgado e que vai elevar a sua moral e te ajudar a chegar lá. Então, para vocês terem uma noção do tamanho do programa, tem 10 anos que ele existe, já passaram mais de 4 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas em 4 milhões de empresas. Esse ano, em 2014, a gente está esperando 350 mil pessoas ao redor de 158 países, em mais de 1.200 empresas. Esse é um movimento, por isso que ele vai começar na mesma data, do mesmo jeito, do mesmo formato no mundo inteiro. E no Brasil agora está começando, ao lado do Sebrae temos aí a Vale, a TAM, a FIENG, CNI, a própria Unimed e algumas outras empresas. Eu botei esse slide aí para vocês verem algumas empresas que já participam também. Às vezes vocês têm colegas que são funcionários dessas empresas, vocês podem se comunicar com eles e comparar como é que está a sua equipe em relação à equipe deles e até mesmo desafiar essas equipes pontualmente dentro do programa. Então, o GCC vai durar 12 meses, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas e ele é dividido em módulos. O primeiro módulo é justamente esse, que é um super empolgante, do desafio da jornada virtual pelo mundo, onde cada um tem o objetivo de dar 10 mil passos. Nós vamos computar esses passos através desses GCC Pulses que todo mundo recebeu hoje. Cada um recebeu 2, justamente para, se perder um, não ficar de fora do programa. Então é interessante deixar um GCC Pulse aqui no trabalho, caso saia de casa, tenha um aqui no trabalho, ou se deixar um na bolsa já por via das dúvidas. Então, por isso que todo mundo recebeu 2. Então, depois desses 100 dias de desafio, que vai começar dia 28 de maio e termina dia 4 de setembro, temos o GCC Nutrição, em dezembro o GCC Sprint, ano que vem o GCC Energia, e no final de tudo, uma nova avaliação que vai comparar, né, o que vocês responderam no começo
com o que vocês vão responder no final de como vocês acham que está a sua saúde hoje. Esqueci de falar do GCC-MI. Vocês vão perceber que a partir do dia 14 de maio, o programa já vai começar a interagir com você através de uma avaliação subjetiva, te perguntando algumas questões sobre o seu estilo de vida. Essa vai estar ativa a partir do dia 14 de maio para justamente te dar uma idade cardíaca e um score de como você está em relação à sua saúde. Por exemplo, de 0 a 1000, como que você vai estar nesse score, tendo em vista o que você respondeu. Essa mesma avaliação vai ser feita no final dos 12 meses para comparar o impacto disso na sua vida. Acabei de falar do GCC-MI. Fiquem atentos, começa dia 14 de maio. Mais ou menos essa tela aí, você vai responder as perguntas e vai te dar uma... Aí está em inglês, mas o site é todo em português, quando vocês forem interagir. Te dá um score de como é que está a sua saúde e uma idade cardíaca. Bom, dia 28 de maio começa a jornada virtual. Como é que ela funciona? Você vai acordar e colocar o GCC Pulse no seu bolso ou na sua bolsa, como for mais confortável. Vai viver o seu dia atento a oportunidades que você pode encontrar para atingir os 10 mil passos, substituindo o elevador pela escada, passeando com o cachorro, almoçando num restaurante mais longe, parando um carro um pouquinho mais longe, falando no celular, dando alguns passos, em vez de mandar um e-mail para o colega, de repente ir lá no andar e falar com o colega. Então, tem diversas oportunidades ao longo do dia que você pode encontrar e conseguir atingir esse objetivo. A título de curiosidade, cada passo é mais ou menos 64 centímetros. Quando a gente está falando de 10 mil passos, a gente está falando de 6,4 quilômetros por dia. E uma pessoa com uma rotina sedentária, a gente estima que essa pessoa dê 3 mil passos por dia. Então, se você não tem uma rotina muito ativa, imagina que você tem que sair de 3 mil passos até 10 mil passos. É interessante, agora que o programa ainda não começou, e todo mundo está com seu GCC Pulse, é um exercício interessante você usar ele por um dia, sem alterar a sua rotina, para você entender quantos passos você está dando em média. É um número bacana de você ver o tanto que você tem que evoluir. Sugiro que vocês façam esse exercício agora, já que todo mundo recebeu. Aí os passos dos times, de cada integrante do time, vocês receberam os GCC Pulse, aí está mostrando como que ele funciona. Ele tem um plástico, ele tem cada aparelhinho tem um plástico, ele vem desligado. Para você ligar, basta tirar o plástico. Isso, basta tirar o plástico, que ele vai ligar. Pode fazer isso agora, que a bateria dura, já está com bateria, ela dura com certeza até o final do programa, até ano que vem. E não se assuste quando, por exemplo, à noite você deixar ele encostado, que quando ele fica sem movimento, ele apaga a tela, mas não quer dizer que estragou, não. Só voltar a funcionar que ele volta a computar os passos. Ele tem um único botão. Qual que é a funcionalidade desse botão? É zerar a quantidade de passos. Então, você vai acordar, vai zerar a quantidade de passos e vai viver seu dia. Acabou o dia, deixa lá o número de passos para você anotar no site depois. Acordou, zera o número de passos. Só isso. Muito simples de usar. E aí, no seu login, você vai ver um site igual a esse aí que está na tela. O fundo da tela é a cidade que a gente vai estar. Né? Vai ter um ponto de partida que é surpresa para todo mundo, ninguém sabe, só o pessoal que está fazendo o programa, que todo mundo vai descobrir no dia 28 de maio. Vamos supor, vai começar no Rio, no Corcovado, igual começou ano passado. Então, vai vir na tela de fundo uma imagem dessa cidade, informações turísticas, e deixa eu apontar aqui. E nessa telinha aqui, ó, mostra quantos por cento falta para chegar na próxima localidade. Isso significa, por exemplo, começou no Corcovado, o próximo ponto, vamos supor que é no Maracanã. Essa distância é de 50 quilômetros. Então, a equipe tem que caminhar o suficiente para dar 50 quilômetros e abrir essa nova localidade. Como é que funciona isso? Tem um link ali, um ícone, que chama entrada de passos. E aí vocês estão vendo que cada linha é um dia.
Isso é interessante de mostrar que não significa que você tem que entrar todo dia e colocar. Vamos supor que você saia de férias, está sem acesso à internet, ou no próprio final de semana, ou durante o dia não teve tempo. Se você sabe quantos passos você deu, essas linhas vão aumentando. Dia 12, 11, 12, 13, 14. E aí você pode deixar para anotar isso quando tiver oportunidade. Além de anotar quantos passos você deu, se você andou de bicicleta, você pode colocar quantos quilômetros. E se você nadou, quantos metros você nadou, que o programa vai converter isso em passos e vai recompensar a sua equipe por isso. Bom saber que o GCC Pulse não é a prova d'água. Então, se for nadar, é só falar quantos metros. Tira o GCC Pulse. Para as outras atividades, ele pode ficar no seu corpo. Pronto, os passos da equipe se somaram, deu o número exato para chegar na nova localidade, vai abrir um novo local, com informações turísticas desse local e etc. É assim que funciona essa dinâmica do time, da jornada, né, que os passos vão se somando. Aí tem informações turísticas. E você pode acompanhar as estatísticas sua diária, de média de passos, com as estatísticas do seu time, as estatísticas da sua organização. Isso é interessante que você vai ver se a sua equipe está caminhando muito ou pouco, e isso pode gerar um assunto entre as pessoas para se motivarem, né? Então, tem diversas maneiras de interagir. Isso aí é o seguinte: durante esses 100 dias, o programa vai dividir esses 100 dias em 4 etapas, porque o objetivo é dar 10 mil passos por dia. Se você está dando 10 mil passos por dia, você está fazendo o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para quem quer ter uma vida ativa e saudável. Mas vamos supor que você já conseguiu esse objetivo de dar 10 mil passos por dia. Por que não dar 12? Por que não dar 14? Por que não dar 16? Então, por isso que esses 100 dias também vão ser divididos em 4 estágios, justamente para te motivar a não só atingir os 10 mil passos, como também a ir se superando ao longo desse tempo. Mas isso é tudo muito intuitivo, vai estar lá muito fácil para navegar, é só ter a curiosidade de conseguir entrar sem medo nenhum, que é muito fácil de fazer isso. Tem uma sala de troféu também no seu login. Você vai ser desafiado a cumprir alguns objetivos e, se cumpri-los, vai ganhar alguns troféus e medalhas. O ranking. O ranking você consegue comparar a sua equipe com todas as equipes que estão participando do programa. Através desse filtro aqui, você consegue fazer a sua própria liga. Então, você consegue ver como é que está a sua equipe em relação às equipes só do Sebrae, em relação às equipes só do Brasil e em relação às equipes do mundo inteiro. Isso é interessante para saber o desempenho da sua equipe. Mas o objetivo não é ser o primeiro do ranking. O objetivo é se superar no seu nível de atividade, apoiar os seus amigos que estão com você no time e ser mais saudável. Isso é apenas um fator comparativo, né? Não tem prêmio para quem ganhar. O prêmio realmente é a saúde de quem cumpriu os objetivos. Vocês vão ver lá, a partir de agora já está ativo isso, uma rede social do programa de todo mundo que está participando do GCC no mundo inteiro, está fazendo diversas postagens, e está muito legal porque agora que a gente tem mais equipes no Brasil, tem diversas postagens em português de participantes da TAM, das outras empresas, que vocês podem compartilhar histórias, comentar sobre as histórias que eles estão escrevendo. Então, vale a pena dar uma olhada lá e selecionar as empresas do Brasil e ver o que esses colaboradores que estão com o mesmo objetivo que vocês estão dizendo lá. Então, muito legal, essa parte já está aberta lá no site. Sobre o acesso ao sistema, ele é totalmente compatível com o celular do sistema iOS, da Apple, com Android e com o tablet, e também pelo computador através do site. Para fazer o download, ele não está disponível ainda. O do sistema iOS da Apple vai estar disponível a partir do dia 14 também. É só na Apple Store digitar GCC, que já vai aparecer a opção, mas não está disponível ainda. E no Android vai estar disponível uma semana antes do desafio começar. Da mesma maneira, digita o GCC e faz o download, é de graça. E assim, eu recomendo fortemente usar pelo celular também, porque é muito simples, muito fácil. E o acesso fica muito tranquilo de colocar a quantidade de passos. Bom, isso aí todo mundo entendeu como é que funciona, o que está por vir. Então, agora eu estou aberto a todas as perguntas.
Oi. Então, além da atividade de estar sempre aumentando o número de passos, nós temos que diariamente colocar o nosso passo de fase. Basicamente isso. Basicamente isso. Tá. E outras pessoas, algum sistema tem acesso a essa quantidade de passos que cada um tem? Sem ser a pessoa colocar no site? Não, não tem acesso. Por isso mesmo, o programa também não... A ideia não é ganhar a competição, tá? A motivação, inclusive a comunicação toda do programa, você não vai ver ninguém falando com você, até o próprio formato que o Sebrae está adotando, não tem premiação para a melhor equipe. O próprio programa não vai mandar uma medalha para a equipe que for o primeiro do ranking. E nenhuma comunicação vai ser feita, olha, faça que a sua equipe seja a primeira do ranking. E os seus dados pessoais de passos também não vão ser expostos em momento algum. Então ninguém vai olhar para você... Qual que é o seu nome? Desculpa. Cristiane, ninguém vai olhar para você, olha, a Cristiane aquele dia deu só 2.000 passos. Então não tem motivo de você esconder isso. Né? É interessante que você seja fiel àquilo para ter o seu cálculo da sua média e realmente ter um objetivo de evoluir essa sua média. Né? E a comunicação do programa, o objetivo não é ser o primeiro do ranking. As pessoas só são... essa divisão de times é justamente para criar esse apoio, de todo mundo ter o objetivo, né? E você vê todos os colegas fazendo a mesma coisa. Então, e o aparelhinho, justamente, também ele é simples de usar, não tem... Imagina se tivesse que fazer um descarregamento no computador, aí você tem todos os problemas que podem vir de tecnologia, né? É o seguinte, a gente está reparando aqui, a questão do aparelho, qualquer movimento ele já conta como passo? Isso. Porque se você faz assim com ele, ó, tem um aqui que já está no 113, aí vai ficar fácil. Não fica não. É claro que se você ficar assim o dia inteiro, você vai criar uma distorção do programa. Esse não é o objetivo. O objetivo é você deixar ele no seu corpo para ele medir a sua movimentação. Vocês vão perceber, essa pergunta é interessante, porque vocês vão perceber que, às vezes, assim, no caminho de casa, no carro, ele vai computar alguns passos. Mas isso, no final do dia, vai ser em torno de 5% daquilo que você fez. Eu garanto para vocês que você não vai atingir os 10.000 passos por causa dessa contagem de movimento de carro, de ônibus, etc. Qualquer um outro tipo de atividade assim, que a gente vai fazer, igual, vamos supor, jogar bola... esteira... Perfeito. Isso tudo pode estar com o aparelho e pode ser computado. Pode, e deve, porque isso vai te somar muitos passos, isso vai ser muito importante para o seu objetivo, né? Não só... A ideia não é só caminhar ao longo do dia, né? Se isso motivar vocês a encontrar alguma atividade física que some passos, é perfeito, pode usar que é ótimo. Beleza, obrigado. Não vale colocar o GCC Pulse no colar do cachorro, por exemplo. É uma ideia. Joga aí lá. Esse tipo de coisa tem que evitar, tem que estar no seu bolso. Como eu estava dizendo, como somos sedentários, vocês têm uma média de quanto tempo a gente leva para alcançar esses 10.000? Ou qual o percentual que consegue alcançar ou qual o percentual que fica a menor? Segunda pergunta, por exemplo, uma atividade como hidroginástica, ele não pode molhar. Isso. Então, como que eu posso medir esse meu exercício? Vamos para a primeira pergunta. Quanto tempo que um sedentário consegue partir chegar num nível de atividade física, né, ativo? Isso depende de pessoa para pessoa. 90% das pessoas que participam do GCC chegam até o final do programa, né, e se engajam e chegam até o final do programa. A gente vê nas estatísticas que o nível de 5.000 passos abaixo, normalmente antes do programa, são 50% das pessoas que se encontram num nível de 5.000 passos, abaixo de 5.000 passos, o que é considerado um estágio sedentário. Isso reduz a 1% ao final do programa. 80% consegue atingir a meta de acima de 10.000 passos. Então, esses 10.000 passos a gente não alcança assim em 2, 4, 5, uma semana. Leva um prazo mesmo. Leva um prazo mesmo. É por isso que tem por isso que os 100 dias são divididos em estágios,
Justamente porque se o seu estágio hoje é de 2.000 passos, a ideia é que você, no primeiro estágio, coloque uma meta de 5.000 passos. Isso é um negócio muito interessante, que tem uma pesquisa que avaliou aquelas pessoas que fazem promessa de final de ano. 88% dessas pessoas não conseguem atingir o objetivo dessas promessas de final de ano. E um dos motivos que elas não conseguem é porque colocam objetivos surreais. Esse é um grande... Você pode se frustrar muito se você está num nível de 2.000 passos e colocar já de cara para atingir 10.000 passos. Então, por isso que o programa é dividido em 4 estágios. Você vai ter a oportunidade de colocar a sua meta pessoal para o primeiro estágio. Então, é interessante fazer esse exercício de novo, né, de ver quantos passos você está dando hoje na sua rotina normal. Então, você vai ter uma noção, olha, hoje eu estou dando, então, 2.000, 3.000 passos. Para o primeiro estágio, eu vou tentar dobrar isso, colocar em 4.000 passos. Não se preocupe com os 10.000 passos, a princípio. Né? E não se preocupe com a competição, a princípio, em estar em primeiro do ranking. Preocupa em se evoluir. Você vai ter todo o apoio para isso e todas as métricas para acompanhar essa evolução. Foi ótima a sua pergunta, porque isso faz parte da estratégia que você deve adotar para a sua evolução ao longo do programa. E a segunda pergunta? A hidro não tem jeito mesmo, ele não pode molhar, então você vai estar se movimentando. De repente, se você perguntar para o professor quantos passos ele acha que deu, né, alguma coisa nesse sentido, né, em quanto tempo, ter uma ideia disso, mas realmente para hidro estático, assim, dando passos, você vai ter que fazer uma estimativa. Mas faça essa estimativa. Acho que é possível você chegar num valor próximo e colocar. Isso, o Roberto está falando aqui para tentar contar quantos movimentos você faz por minuto, quantos passos você dá em 1 minuto e multiplicar isso pela aula, né? Dá para você colocar ele dentro do saquinho lá? Não recomendo, não. Pode ser, mas faz a estimativa que não tem problema. Pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, isso vai... É bom que... Professor, coloca no professor, vai aqui. Léo. Oi. A minha preocupação é exatamente com o inglês. Porque você disse que está em português, mas não está, não. E eu tentei alguma coisa que tive que pedir uma tradutora para ajudar, porque não tem. Eu estou te dizendo que eu olhei o site e está tudo em inglês. O site, até você fazer o login, ele é todo em inglês mesmo. Depois que você faz o login, ele é todo em português. E se ele não tiver em português, deve ser porque o seu perfil não está escrito que é português. Mas o site, depois que você faz o login, ele tem que ser todo em português e ele é todo em português, porque eu também tenho acesso a ele e ele está todo em português. Então, verifica se você está falando do site antes de fazer o login. Depois do login. Então, me manda um e-mail. Ok. Que eu vou ver que na sua configuração o idioma que deve estar configurado é o idioma inglês. Alguém está em inglês? Tem gente que está em português, não tem? Isso, então é configuração. O meu também está em português. Se você quiser, antes de mandar esse e-mail, clica no seu nomezinho depois que você faz o login. Você vai ver lá, editar perfil. Tem a opção de escolher a sua língua. Okay. Tenta resolver por esse lado. Se não resolver, me avisa. Ô, Léo, boa tarde. Boa tarde. Aproveitando o ensejo, eu queria saber como receber ou reenviar este login que eu não localizei. Eu posso te reenviar isso. Tá. Ou a Daniela sabe também. Só comunica para ela ou para mim, não recebi esse e-mail, que a gente te reencaminha na mesma hora. E nesse e-mail de boas-vindas, tem lá o passo que você deve seguir, né, para ativar o seu login. Léo, tem mais ou menos umas 12 pessoas que ainda não fizeram o primeiro acesso. Deve ser seu caso, Nilo. E aí a Raíssa vai ligar e orientar vocês por telefone, porque realmente é só um clique. A gente consegue acompanhar
pelo bastidor do site, tem lá uma bolinha vermelha, a gente vai ligar para vocês para orientar, tá? Porque a gente percebeu que alguns receberam o e-mail e não clicaram para fazer o primeiro acesso. Depois que você fizer o primeiro, você vai ter o seu... tá? A gente liga para vocês ficarem mais tranquilos. Mas é porque é só você pedir o site mesmo para algum colega que já acessou, que está acessando, você entra no site e coloca recuperar a senha. Aí o próprio site identifica que você não fez o primeiro acesso e te reencaminha o e-mail para você clicar no link. Eles estão perguntando como é que é. Aí, assim, peguei o Pulse, agora eu posso testar um pouquinho para ver quanto eu já caminho por dia até o dia 18. Depois do dia 18, eu já posso 28. testar até o dia 28. Depois do dia 28, eu já posso andar e lançar no site, que já vai estar disponível para a gente. Isso. Aí tem algumas perguntas assim, tipo, como é que é a noite para zerar? E se algum dia eu estiver gripado e ficar uma semana péssimo de cama? Então vamos por partes, porque são duas coisas diferentes. Vocês estão vendo esse botãozinho aqui? É o único que tem. Se você segurar ele por 5 segundos no máximo, ele vai zerar. Então é isso que você deve fazer todo dia antes de deixar ele no seu corpo, é zerar. Né? Aí você vai viver o seu dia. Claro, quando o programa estiver começando, vai achar as oportunidades para dar mais passos, vai monitorando quantos passos você está dando. E ao final do dia, você vai ver, poxa, hoje eu consegui dar 10 mil passos, 10.100, vou anotar isso, ou vou pelo celular e já anotar. Tem um negócio que esqueci de falar, mas é para vocês não estranharem, é que ele recompensa a intensidade do movimento. Então, se o movimento é muito leve, ele adiciona menos passos. Se o movimento é brusco, ele adiciona mais passos, porque isso faz parte de um gasto calórico maior. Então, às vezes você vai subir essa rampa assim, poxa, mas foi só 5 passos, aqui deu 8, deu 10, mas é por causa dessa intensidade que ele recompensa. Tá? A outra pergunta, teve outra, né? É quando as pessoas estão doentes, por exemplo, e vão ficar uma semana sem conseguir caminhar, porque estão acamadas, por exemplo. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Essa é a tela de entrada dos passos. Esse campo aqui, ó. Esse campinho aqui, ó, tá vendo? Passos, bicicleta, natação. Esse campinho assim, tá escrito assim, sem atividade. Sem atividade? Aí, é porque você não pôde fazer a atividade. Então, se você ficou doente, aquela coluninha ali vai te dar a opção. Se não fez atividade, por quê? Aí você vai escrever, porque eu estou doente. O que ele vai fazer? Para não prejudicar a sua equipe e nem te prejudicar, porque ninguém escolhe estar doente, ele vai pegar a sua média de passos, diminuir 10% da sua média e supor que naquele dia você deu a sua média menos 10%, justamente para não te prejudicar, não prejudicar a equipe na jornada virtual. Então, qualquer motivo que você tenha que te impossibilitou de dar 10 mil passos, naquele campinho está escrito, está te dando essa oportunidade. Lembrando que férias não é motivo, estou de férias, então não vou dar 10 mil passos. Isso não está previsto ali. No momento que a gente for entrar com os dados, cai a rede, se não tiver rede. Não tem problema não. Pode colocar no dia seguinte? Pode colocar no dia seguinte. Como eu tinha explicado antes, toda vez essas linhas aqui correspondem a cada dia. Se você não colocou no dia 11, não colocou no dia 12, chegou o dia 13, não colocou também, só vai aumentando esse número de linhas. Ah, tá. Então você pode colocar depois. Igual eu falei, você viajou, você teve férias, por exemplo, foi para um lugar que não tem internet. Só que você está controlando os seus passos e está anotando isso de alguma forma. Você passou 10 dias de férias sem internet, depois desses 10 dias você pode acessar a internet e preencher os 10 dias. A única coisa que você não pode fazer é colocar, no dia 11 eu dei 8 mil passos, aí colocou, aí passou um dia, você quer editar o que você fez, isso não pode. A bateria do aparelho está programada para durar o ano todo? Assim, eu nunca troquei a bateria do meu, né? Eu não vou me arriscar a falar, de repente, mas a experiência que eu tenho, ela dura mais de um ano e todos já vêm com bateria, além de vir uma bateria extra dentro da caixinha, mas ao longo dos 100 dias, com certeza vai durar e o meu já dura mais de um ano.
Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui. Primeiro, o aparelho ele vai ser entregue no final do programa. E segundo, se a pessoa perder os 2 aparelhos, como que é feita a reposição? Acontece, viu? Vai ser descontado. Descontar em folha do pagamento. É o seguinte, o kit é seu para o resto da vida, né? Até interessante depois do programa você continuar usando. Não precisa preocupar em devolução, não. Se perder os 2, eu sugiro que no primeiro momento peça um emprestado para algum colega, porque tem a possibilidade de comprar, mas esse aparelho não é feito no Brasil, então vai demorar um tempo para você receber ele. Então, o que eu recomendo, é possível comprar, a gente não tem em estoque, não é enviado para a gente para estoque, para pronta devolução, então isso tem que ser importado, igual foi, de novo. Então eu recomendo que, como tem muita gente ao seu lado participando e todo mundo ganhou 2, eu tenho certeza que você vai encontrar um colega disposto a te emprestar pelo menos ao longo dos 100 dias, para você não perder a oportunidade de estar no programa. Gente, só esclarecer. A compra de 2 pulses é justamente para precavê-los de estragar. Caiu, né? A gente faz isso com celulares e quebrou. Então, é para vocês terem a garantia de terem o equipamento para garantir a sua participação na corrida mundial. O Sebrae não pretende repor as caixinhas e tampouco a gente pretende achar que a gente está entrando para não usar e não ter cuidado, enfim. Né? Foi um sim que a gente disse para a gente e esse é o equipamento que vai viabilizar. Então, a gente tem cuidado, super carinho com o Pulse e, mais ainda, com as nossas atividades. E aí eu vou aproveitar, Léo, e lembrar, no nosso plano de saúde, nós temos bons ortopedistas, cardiologistas. Então, é uma oportunidade também da gente dar fazer uma visita a esses médicos e contar para eles a novidade. Olha, passarei a me movimentar mais e quero também cuidar de forma holística. Então, tem nutrólogos excelentes no nosso plano, então aproveitem para utilizar para que a sua saúde, numa integralidade, ela melhore junto com essa ação que você está se promovendo. Tá bom? Combinado? Acha, é bateria normal, mas ele dura muito. Vocês não vão ter problema com isso, não. Eu estou achando bom você Acho que até por isso que eles tiraram, né? Porque não teve utilidade. Ô, Léo, é porque eles querem andar muito. É quilômetros, meu filho, você não tá entendendo. Teve um funcionário da Valorec, ano passado, que ele foi de casa até o Inhotim a pé. Ele deu 90 mil passos. A gente tem gravado o depoimento dele. Como é que... A pergunta da bateria, porque como o aparelho vai ficar com a gente e a gente usar isso por mais anos, assim, como que a gente continua utilizando? Depois eu mando por e-mail qual é uma bateria normal. Bateria normal. Normal. Tá, ok. Bateria normal. Não... Pessoal, vamos combinar uma coisa. A partir do momento que a gente acessar, mudei o lado da sala, mania de consultor. Eu estou andando o tempo inteiro, vocês estão pensando, eu estou de parabéns. O que eu estou percebendo assim, agora é que a gente passou para a segunda fase de dúvidas, que é quando o sistema abrir no dia 28. E aí, a Raíssa e eu, a gente está aqui disponível, além do mais, lá na minha... Nossa, Rafa, nós também. Dudu, todo mundo ajudando hoje e todo mundo envolvido no projeto. Então, nós estaremos juntos, aquele que entendeu o site primeiro vai ajudar. Nós somos uma grande equipe de 168 pessoas. E aí, o Léo também. Então, nesse dia... Nosso telefone fixo está lá no site do GCC. Fique à vontade para ligar e conversar comigo ou com o Natan, qualquer dúvida que tiver, qualquer problema que estiver acontecendo, a gente buscar resolver o mais rápido possível, tá? A gente está lá à disposição. Uma dúvida, depois de ativado, o GCC ele sempre fica ligado, ele não desliga? Não, ele desliga. Se ficar, você vai ver que à noite para dormir, quando você acordar, ele vai estar sem a telinha. Aí é só balançar. Léo, acho que por enquanto, tá? Não, mas igual eu falei, eu estou aqui hoje para tirar dúvidas, mas a gente está lá no escritório também para tirar ao longo do programa. Então, muito obrigada pela sua vinda. Eu vou fazer um combinado agora para não dar congestionamento na escada. A ala de cá para uma escada, a ala de lá
para outra escada, que agora já não vale mais elevador, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez. Vamos utilizar aí os pulses e tamo junto, porque eu também tô nessa. Obrigado. Obrigada, equipe. Obrigada, André. Eu não peguei. Dá meu pulse aí, gente.